na certeza de que cada dia que passa, estamos aprendendo a viver melhor com as situações que estão nos acontecendo. No início dos nossos estudos, a gente via uma certa insegurança no grupo, né, no sentido da atual situação. E hoje a gente já vê o grupo tão descontraído, tão solto, tão envolvido, demonstrando a importância de sabermos viver o momento. Se nosso pânico era mediúnico, deixou de ser. Se nosso pânico era por causa da ausência do evangelho, não é mais, porque a internet nos facilitou o contato com Jesus. E se o nosso sentido era a saudade, o contato, abraçar um amigo, poder falar, trazer as nossas dificuldades para que alguém nos ouça, a gente está podendo fazer isso do mesmo jeito. E agora a gente está fazendo até com mais seriedade, porque, em verdade, eu hoje consigo perceber que as dificuldades que eu estou vivendo, o outro companheiro que está do mesmo lado, numa casa, na doutrina espírita, na casa dele, lá na sua residência, também está vivendo a mesma dificuldade. Então, hoje, quando eu vou até meu parceiro, né, meu amigo do coração, eu reconheço que ele também tem dificuldades. E é isso que caracteriza a mudança do mundo. A gente já não é mais a mesma pessoa, né? Mudamos. Que bom, que bom. Eu nunca vou cansar de dizer isso para vocês. Que bom que nós estamos mudando, tá? Antes de começarmos o estudo falando sobre a questão da reencarnação, né, do progresso efetuado pela reencarnação, nós nos prendemos ao Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem tanta informação acerca da reencarnação que dispensa nós ficarmos nos desvirtuando, tá? Então a gente está só no Livro dos Espíritos fazendo algumas considerações das perguntas e das respostas dos espíritos, das perguntas de Kardec e da resposta dos espíritos. Antes, porém, para a gente entender a questão progressiva, eu vou ler uma passagem de Jesus, que é João capítulo 3, tá? Lembrando que eu gostaria muito que a gente pudesse participar, trocar ideias, viu? Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, ou um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Em se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
Jesus começa falando com Nicodemos da importância de nascer de novo, né? E depois ele desfia um conhecimento que possivelmente só ele e Nicodemos estavam entendendo aquele diálogo. Então ele mostra o progresso do espírito via conhecimento. Tá? Por que é importante a gente saber disso? Porque senão a gente vai imaginar que a reencarnação é coisa inventada pelos espíritas. Tá? E eu tenho encontrado pessoas dizendo isso, reencarnação não existe. Tá, não existe. O importante é que ele, recusando, ele renasce a si mesmo. Isso é que é legal. Né? Independente dele aceitar ou não, ele nasce, renasce quantas vezes fizer necessário. Mas eu tenho atitudes diárias que contradiz a reencarnação. Se eu vou nascer de novo, eu tenho necessidade de entender todo um processo evolutivo, todo um progresso do espírito, para que eu consiga perceber a reencarnação como um todo. Nós estamos vendo pessoas hoje desencarnarem a coletividade, né? Grupos desencarnando. E aí, o que a gente pensa nesse momento? Para onde estão indo esses espíritos? A gente sabe que, na dinâmica de Deus, muitos estão acabando de desencarnar e reencarnando imediatamente. Muitos que trazem experiências e conhecimentos espirituais estão indo e voltando para nos auxiliar na composição desse novo momento. Então, a reencarnação é um fato. Alguns estão sendo o quê? Deportados. Deportados por quê? Porque receberam suas últimas experiências na Terra. Esse processo vai perdurar, não se sabe até quando, tá? Porque mesmo depois que encontrarem a cura do coronavírus, nós ainda continuaremos sofrendo a liberação de compromisso com a Terra. Então, muitos permanecerão e muitos sairão. Faz parte do progresso. Já estávamos avisados. Então, não tem segredo para isso, não. Kardec, quando começou a fazer as perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec teve a preocupação de iniciar pelo começo, né? Ele foi feliz porque o primeiro impacto de Kardec foi saber a questão de que era Deus, né? Que é Deus. E os Espíritos falam de Deus e vai trazendo a grandeza divina. Kardec vai se percebendo ali, até que ele faz a segunda colocação, que é o Espírito. E na hora que ele toma conhecimento do Espírito, ele apreende que o Espírito não pode fazer uma evolução em 70, 80, 90 anos. E aí ele questiona sobre a reencarnação. Entre inúmeras perguntas, a reencarnação entra como esclarecimento, porque foi definido para Kardec o que seria a paternidade augusta, né? Quando definiu o que é Deus na cabeça de Kardec, ele queria saber, então, o que era o espírito e, automaticamente, a situação deste espírito em processo evolutivo. A grandeza de Deus difere muito do tamanho do espírito. Então, se Deus é tão grande, como é que fica esse espírito para chegar a esse momento? Para chegar a entender Deus? Porque Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Então, dá-se a entender que tudo que tem relação com Deus, Jesus sabe. Tudo. Não tem nada com relação a Deus que Jesus desconheça. O que ele tem é caminhos para aprimorar este conhecimento. Porque ele não poderia se identificar com algo que ele não conhecesse. Tá? Então, eu e o Pai somos um. E aí ele começa fazendo perguntas, tá? E eu vou pedir o nosso companheiro para colocar para mim a primeira pergunta. Por favor. Meu assistente espiritual. Vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra, tá? Impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. E aí eu quero que vocês vinculem missão à imposição, para vocês entenderem as considerações que nós vamos desenvolver. Beleza? Muito bem. Eu vou pedir o meu ajudante para me ajudar a ler o texto embaixo, que parece que a escrita vai apagar um pouco, ou então ele diminui só um pouquinho a página para mim.
Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições. Isso. Aí, tá bom. Em condições. Eu vou aumentar só, chegar só um pouquinho. Ficou um pouquinho mais longe. Isso, tá bom, tá excelente. Em pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, que é outro detalhe para a gente entender o progresso reencarnatório. Olha o que ele fala. Visa ainda outro fim a reencarnação. Ele tem um fim lá em cima, que é o fim expiatório, e o fim embaixo é outro, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ordem de Deus. Imposição. Vocês estão vendo aí, né? É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Gente, a princípio, eu fico visualizando os espíritos, às vezes, lendo o livro dos espíritos. E, às vezes, sintetizo uma pergunta de Kardec tão rápido, mas pensem nessa resposta que os espíritos dão a Kardec. Só esta passagem aqui, só essa resposta, essa pergunta e essa resposta, nós ficaríamos semanas a fios estudando isso aqui. Quando eu comecei no Espiritismo, eu participei com um grupo que era o seu Honório de Abreu, o seu Mário Sampaio, o seu Leão Zálio e o seu Damasceno Sobral. Gente, a gente ficava num conteúdo desse aí dias, meses, estudando só isso aqui. É daí que surgiu o miudinho do seu Honório. Porque a gente pegava, por exemplo, palavras que são chaves dentro das perguntas e que vai fazer um clareamento para nós de tal forma que resolve as nossas dúvidas. O Livro dos Espíritos tem a finalidade de resolver as nossas questões. É para responder as nossas dúvidas. Por isso que tudo que você quiser tem no Livro dos Espíritos. Todas as perguntas estão no Livro dos Espíritos. Pode não me atender de imediato, mas olha esta resposta aí. Ele fala de trabalho natural e missionário, ele fala de imposição, ele elimina o determinismo divino, porque quando ele fala em imposição, automaticamente você cai no determinismo. Ah, então nós temos um determinismo. Não, não temos. E por que nós não temos? Porque Deus cria o espírito também com uma outra finalidade, que é a de se tocar como instrumento no mundo. Se eu sou um instrumento do mundo, eu não sou determinado. Eu não tenho, eu não sou obrigado. Por isso que um dos códigos do Espiritismo é a lei de liberdade, com a lei de causa e efeito acunhada, que é a responsabilidade do espírito. Então, só a pergunta e a resposta daria para a gente ficar aqui, meses estudando. Porque a nossa preocupação é só dentro disso aqui, tá? Ainda não entrei nas considerações, não. Só dentro disso aqui. Cadê a individualidade do espírito? Você encontra a individualidade do espírito aí? Encontra. Nós encontramos limite espiritual aí? Sim, encontramos. Encontramos. Então você vai vendo individualidade, limite do espírito, uso do livre-arbítrio, o espírito como trabalhador, como missionário, o espírito como divulgador, o espírito como trabalhador e o espírito como resgatador, pagador de débitos. Tudo isso está aqui, nesse contexto. Tá? Põe na consideração para mim, querido. Ainda bem que todo mundo me conhece, que chamar marido dos outros querido é muito esquisito, né? Vamos lá. Considerações. O que nós sabemos? Agora vamos bem devagarinho para vocês entenderem. Nosso progresso está fadado à imposição divina. Nenhum espírito vai sair da Terra sem evoluir. Nenhum espírito vai entrar no universo sideral sem evoluir.
Todos nós. Do espírito no charco, do princípio inteligente, da ameba, todos nós sairemos evoluídos, porque estamos fadados a essa situação. Então, Deus é o máximo. E a sua criação tem que fazer parte desse máximo. Estão entendendo? Então, eu vou evoluir. Por isso que Deus tem um critério que às vezes fica inconcebível na nossa noção de ver. Ele permite o nosso tempo como processo educativo. Totalmente diferente de mim. A gente fica perguntando por que ainda tem tanta desgraça no mundo. Por que não cai um meteorito, né, e não tira esse monte de gente ignorante do planeta e deixa só os bonzinhos? Por que não sai esse monte de gente matando, fazendo e acontecendo? Tá? Porque nós temos pressa evolutiva e Deus tem calma. Não sei nem se eu daria esse requisito a Deus, né? Porque seria pequeno demais. Mas o Criador trabalha com esse espírito de nos permitir chegar até onde nós precisamos. Tá? Então a gente vai evoluir. Vai evoluir. 80% de nós, hoje, habitantes do planeta Terra, somos almas deportadas. Tá? As almas de origem da Terra é um número muito pequeno. E aquelas que vieram como educadoras já se foram. Tem muito espírito hoje que ainda é deportado. E tem muito espírito que não conseguiu, ou muitos espíritos que não conseguiram atingir as culminâncias que nós conseguimos em deportados para a Terra e que não vieram. Não vieram. Estão no plano, estavam ou ficaram no plano espiritual. Tá? Vê se vocês conseguem entender isso. Ficaram no plano espiritual da região de onde fomos deportados, consequentemente, Capela, esperando que a Terra alcançasse uma posição para que fôssemos, ou para que eles fossem trazidos no momento certo. Por isso, essa diferença evolutiva. Certo? Uma vez me perguntaram assim, Sônia, a Terra ainda tem espíritos primitivos? Primitivos, não. Primários, sim. Vocês entenderam isso? Primitivo, não. Primário, sim. Então, nós temos na Terra, hoje, espíritos que são recém-chegados de regiões que ficaram, por exemplo, lá no mundo de Capela e estão visitando o planeta, e pegam o planeta, por exemplo, numa culminância dessa. Estão pegando o planeta nessa situação. Mas são almas que nem vão precisar espiar como nós espiamos longamente, porque fizeram essa referência no mundo em que habitavam. Então, a imposição evolutiva, ela é para todo mundo. Todos nós evoluiremos. Está dando para entender o recado? Beth? Ô, Sônia, tem algum exemplo assim que você poderia dar dessa questão assim bem mais palpável? Sim. Por exemplo, vamos pegar 1940, Alcione. Entendeu? Alcione. Ela veio para a Terra fazer o quê? Ajudar um espírito num processo evolutivo primário. Percebeu? Estou pegando uma obra de Chico, 1940. Esse espírito, quando saiu de Sírios, ela foi advertida pelo mentor espiritual que se ela não se fizesse forte o suficiente, a queda poderia atacá-la naturalmente. Ela vem, faz todo o processo evolutivo, se mantém firme no propósito, porque a dificuldade nossa é se manter firme. Se você pegar, por exemplo, Roberto, se você pegar todos os elementos que fizeram parte dos romances de Emmanuel, muitos fracassaram. E muitos eram espíritos com uma certa envergadura.
O Arnaldo Rocha, né? Ele tem o livro, eu estava com o livro na cabeça, agora ele saiu da minha mente, que ele traz esses relatos de almas que estavam há 1980, 2020, vinculados conosco, e que estavam nas obras. Né? A gente sabe perfeitamente que o Sonório de Abreu é um dos elementos do livro há 2000 anos, trazido pelo Arnaldo Rocha. Exato. Mas não é nesse livro, é no livro... Eu vou lembrar o livro do Arnaldo Rocha. Esse é meu de cabeceira. Pois é. Esse companheiro participou daquela situação toda lá. Percebeu? Sem falar em perda evolutiva, porque ele não perdeu, porque ele se mostrou um espírito, né, de uma responsabilidade, principalmente com a doutrina muito grande, mas ele sofreu de há 2000 anos até 1900 e pouco uma evolução acentuada. Ele reencarnou várias vezes, entendeu? Mostrando que muitos espíritos que vieram que o planeta recebia constantemente espíritos deportados para o processo evolutivo. Há 2000 anos, a Renúncia, ele é um livro de 1960, entendeu? Quer dizer, espírito saindo de outro orbe para vir para cá fazer o processo evolutivo. Você sabe o que é isso? É porque a gente não presta muito atenção na essência. Tá? A Célia era um espírito que veio de um outro mundo. Nos 50 anos depois, ela vem de outro orbe, ela vem de outro planeta. Perceberam? Ela vem deportada. Deportada como? Deportada para fazer socorro de almas que aqui estavam. Então, o planeta ficou sofrendo isso. Entrada e sai. O seu Leonzari falava conosco, as portas do mundo espiritual ficam abertas para que espíritos transitem de outras esferas para a Terra. Ou a gente faz isso, Beth, raciocina. Né? Dependendo do meu estágio evolutivo, eu durmo e vou para outro mundo. Não é outro plano espiritual, não. Eu não vou para o plano espiritual, não. Eu vou para outros mundos. André Luiz sai de nosso lar, que era uma colônia, e vai visitar a mãe dele em outro mundo, numa colônia de lá. Ele vai subindo esferas, ele vai mudando de faixa, ele vai perdendo o contato com o nosso lar. E aí, quando ele percebe a perda de contato, ele identifica-se numa outra esfera, completamente diferente, onde ele não tinha como explicar a situação. A única coisa que ele tem é o silêncio do embarcador, que o conduz, do embarcador que o conduz. Ele não consegue conversar com aquele elemento, porque ele não tinha elementos para conversar com ele. Ele não tinha argumento, ele não tinha palavras. Eles viajam horas e ele não consegue trocar um diálogo com esse companheiro. O silêncio é eternizante. Até que o embarcador para, ele desce e encontra a mãe dele. Isso aí fica entre linhas. Isso não é uma leitura fácil para nós. Por isso que o espírita tem que ser muito estudioso para ele se encontrar nesse mecanismo de pegar entre linhas aquilo que está escrito que a gente não percebe de imediato. Percebeu? A Cristiane está falando aqui, ó, essa diferença na evolução de cada um de nós ajuda no processo evolutivo. Aprendemos com os mais evoluídos e ensinamos aos menos evoluídos. Exatamente. Quem falou? Cristiane. Cris, é a escada de Jacó. Você lembra? A simbólica escada de Jacó. Um puxando o outro. Então você vai evoluindo, porque isso é que vai acontecer agora. Muitos de nós seremos professores em mundos primários. Porque o que a gente aprendeu aqui hoje, né, aprendeu nessa estadia na Terra, quem não suportar a modificação da Terra será considerado trabalhador no mundo iniciante. Assim foi com Adão, assim foi com Eva, assim foi com a serpente, assim foi com Caim, assim foi com Abel, porque aquele grupo de almas que chegaram aqui na Terra, né? O grupo Abel, o grupo Caim, o grupo Eva, o grupo serpente, o grupo Adão, eles
vieram nos ensinar a conhecer mecanismos de vidas que a gente não conhecia antes. Uma coisa, Sônia, que eu acho super interessante nesse ensino e aprendizagem simultâneo é que indifere de idade e de posição. Por exemplo, Perfeito. eu aprendo muito com meus filhos. Hoje, eles me passam alguns ensinamentos, não só através de palavras, mas de próprio comportamento. Eu tenho um menino de 16 anos que, às vezes, ele fala alguma coisa assim. Te dar um exemplo bem rapidinho aqui para não atrapalhar. Quando não atrapalha, não. Quando desencarnou, ele tinha 5 anos de idade. E aí, passou uns 2, 3 anos, ele virou para mim e falou assim: mãe, sinto tanta saudade do meu vô Emiro, e pena que eu não vou encontrar com ele tão cedo. Aí eu falei: filho, logo, logo você desencarna, né? Assim, logo, logo, que eu falo assim, logo você desencarna, né, na sua existência e você vai encontrar com ele. Ele falou: mãe, até eu desencarnar, meu avô já vai ter encarnado. E a gente vai ficar nessa ida e vinda. Ele vai, eu vou, ele vem, eu vou. E a gente vai ficar desencontrando. Ele tinha 7 anos, Sônia. Mas isso depende. Essa informação, ela depende muito. Tem espíritos que ficam muitos anos no mundo espiritual e ele não retorna, por isso que o processo de progresso encarnatório é muito grande, porque se um espírito, Cris, faz uma evolução acentuada no mundo físico, esse conteúdo, ele vai fazer com que isso chegue até nós, enquanto ele permanece no mundo espiritual. Vou te dar um exemplo do próprio André Luiz. Não quer dizer que eu chego, o espírito desceu. Não, essa transitoriedade de ir e vir constante no mundo espiritual e no mundo físico, isso depende do nosso processo evolutivo, depende de como eu estou fazendo a minha evolução. Se a minha evolução, só um minutinho, se a minha evolução está caracterizada por erros e acertos, é claro que eu não fico muito tempo no mundo espiritual, porque eu preciso fazer reparações. Mas numa existência em que eu acerto mais e erro menos, a probabilidade de eu ficar indo e vindo é muito curta. Você entendeu? Eu não fico indo e vindo. Então, o espírito, às vezes, ele tem mais sentimento do que informação. O que eu estou chamando de conhecimento aqui é esse braço que você não acha exposto automaticamente. Entendeu? Esse conhecimento você precisa buscar. O André Luiz desencarna e o Aniceto refere-se a André Luiz como um espírito que transitou no nosso lar anteriormente e que tinha, inclusive, amigos em nosso lar. Entendeu? Ele fala isso. Esse espírito é nosso. Ele vai... Aí, o que aconteceu com o André Luiz? André Luiz, quando ele chega no mundo espiritual, depois da reparação que ele faz rapidamente, ele faz uma reparação rápida e só demorou, porque ele não percebeu a presença da mãe e nem a presença do espírito responsável pela reencarnação dele, que é o Clarencio, só demorou por causa disso. Assim que ele chega lá, André Luiz se torna imediatamente um repórter de nosso lar. Se você da Terra, se você pegar o primeiro livro é a vida dele. É ele contando as experiências dele. O segundo livro para frente são reportagens além túmulos. Entendeu? Então, o que eu estou falando é isso. Por exemplo, o progresso da encarnação está composto no processo evolutivo do homem. Eu sou um elemento que a Terra conta comigo. A Terra conta com a Sônia. E aí você falou, nem pequeno, não tem idade, não. A Terra, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Aquela criança que ficou em alto mar, atravessou o mar e morreu na praia, lembra? Se você pegar aquela informação, você vai ver que aquele espírito que sensibilizou o mundo desencarnando na praia, com certeza pediu aquilo como missão. Aquilo é um conhecimento para nós. No planeta não tem conhecimento nenhum que ele passa pelo espírito e não tem um fixador. Então, aquele corpinho jogado na areia, sensibilizando, porque eu chamo a atenção nossa com relação ao progresso, é o que ele causou em nós. Então, você entendeu? O que ele causou em nós. Muitas crianças desencarnam. Se você for no Hospital do Câncer Infantil, você vai ver crianças desencarnando constantemente.
Mas quando um fato como esse chama atenção, isso está na lei de progresso. O que eu quis dizer, Sônia, assim, que com essa fala dele, ele estava muito mais consciente da misericórdia divina do que eu. Porque Cris, para eu te passar meu raciocínio. Porque na cabecinha dele era uma coisa natural, ir e vir. Ele com 7 anos e com pouco tempo de doutrina espírita que ele tinha, ele já tinha entendido o processo encarnatório. Mesmo então, peraí. Então vamos devagar que isso é um bate-papo. Não, mas desculpa, eu vou atrapalhar. Qual foi? Não, filho, estamos falando de progresso reencarnatório. Está dentro do tema. Correto, Beth? Cadê meu Alessandro? Está correto? Com certeza. Beth, se a gente não tirar dúvida, nós vamos ficar com pressa de trazer os gráficos e a orientação vai passar. Eu acho que o grupo está bem tranquilo. Se alguém tiver qualquer coisa, tem que perguntar mesmo. Manifeste, por favor. Vai acrescentando, vai aumentando o nosso estudo, vai acrescentando ao nosso estudo. Eu faço muitos gráficos, mas eu não tenho interesse de sair levando os gráficos todos. Meu interesse é saber se houve por parte de quem está participando entendimento do material. Por isso que a gente citou aqui várias circunstâncias. Uma das coisas que eu quero colocar aqui, Beth, é o seguinte. Beth não, Cris. Um lar onde a espiritualidade é presente, os espíritos reencarnantes neles, independente da situação que lhe agrava, ele pega o conteúdo do lar. Então, esse espírito nasceu debaixo de uma envergadura espiritual. Essa envergadura espiritual reza que a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito. Então, a criança, mesmo que ela não tenha todo o conhecimento, sem anular o conhecimento do seu filho em hipótese alguma, mas ele namorando desde cedo a filosofia espiritual. Então, ele tem isso também, você tem que considerar isso também como uma dinâmica. Por exemplo, eu estava estudando criança índigo, e aí na criança índigo, os cientistas colocam que tem crianças que estão renascendo e trazendo uma gama de progresso espiritual que os pais não suportam a carga. E aí, no questionamento do assunto, que eu estava fazendo uma palestra sobre o assunto, uma pessoa disse assim, Sônia, só para você ter uma ideia, os meninos hoje sabem mexer em computador, sabem mexer em celular. Ora, sinceramente, a criança, quando ela reencarna, ela visualiza seu pai fazer isso 24 horas. Então, eu mudo o quadro de visualização da criança. Eu mudo o quadro de visualização. Ela mexe no celular com tanta elasticidade, com tanta potência, exatamente porque seus pais fazem isso na frente dela. A criança, ela capta pelo modelo, pelo exemplo. Por isso a gente dá a evangelização à criança desde cedo. Porque quando você exemplifica Jesus para ela, ela aprende desde cedo. Agora, você pegar uma criança com 2 anos de idade, que desenvolve uma temática científica, filosófica, religiosa, aí nós estamos falando de espíritos sábios. Mas no contexto comum, num lar onde todos no lar falam a mesma linguagem, eu posso considerar que a dinâmica do espírito reencarnado é falar a mesma coisa. Por exemplo, se chegar aqui no meu lar, a gente faz prece sistematicamente. Então, quando uma criança daqui de casa cai, as outras crianças falam assim, vovó, aplica passe, aplica passe. Não é porque ela é evoluída, não é porque ela sintonizou com o mundo espiritual, não é porque o mentor falou por ela, é porque ela sabe que a dinâmica daquele lá é o passe. Conseguiram entender, gente? Ela sabe que a dinâmica é essa. No lar onde você faz culto do evangelho no lar, e seus filhos assentam para assistir o culto, e eles escutam você, o marido, falar de Jesus, de perispírito, de livre-arbítrio, eles conseguem entender esse mecanismo. E aí eles desenvolvem esse mecanismo com tranquilidade. Eu preciso diferenciar o que é sabedoria, evolução, do que é uma dinâmica natural do lar.
Entendeu? Isso não quer dizer que seu filho não seja inteligente, que o meu não seja inteligente, estou dizendo isso não. Estou dizendo que diferencia o que você como mãe faz dentro de casa. Separa o que você como mãe faz dentro de casa. E aquilo que sobra do seu filho é que ele é evoluído. Não, isso que você falou foi excelente, Sônia, porque às vezes a gente passa a criação dos filhos e até mesmo a convivência sem saber se está dando certo. O que você acabou de dizer foi que a gente consegue perceber se está dando certo com esses tipos de situação. Ou seja, ele está dentro de um processo evolutivo e está agregando informações que ele está aprendendo no decorrer da vida dele. Perfeito. Obrigada, Sônia. Mas é natural isso, Cris, é natural. Agora, meu filho está demonstrando uma evolução superior à minha. Por exemplo, filosoficamente, ele tem um diálogo que eu preciso buscar em livros para saber o que ele está falando. Aconteceu com os pais do Chico. A mãe do Chico entra contando o caso de uma mulher grávida, uma jovem que tinha engravidado e tinha perdido o bebê. E aí eles fazem um comentário, o Chico vai fazer um comentário científico do que levou a jovem ao desencarne pela perda do bebê. Isso demonstra que o espírito é superior. Entendeu? Agora, reações que demonstram vivência familiar, isso é de Deus, chique demais. Esse é o nosso processo. Por isso que a reencarnação, nós estamos fadados por causa disso. Porque você vai descobrir no contato com os seus que existem situações que garantem um processo mais evolutivo. Tá? Tudo bem? A Júlia é o meio que a criança vive formando seu lado moral e espiritual. Júlia. Perfeito, Júlia. É isso mesmo. Agora, eu quero definir a evolução do espírito. Experimenta visualizá-lo sozinho nessa encarnação. Como ele é, por exemplo, num comportamento com os colegas. Extrai a família, como ele é com os brinquedos dele. E aí a gente vai ficar horrorizado de ver o tanto que os nossos filhos são grosseiros, nos decepcionam. Eu que achava que meu filho era evoluidíssimo, o meu filho tem coragem de empurrar um coleguinha à distância. A ira é predominante nele. Se ele tem conhecimento, ele também tem muita ira. E aí eu quero fazer uma advertência para espíritos que foram excelências em termos de política, de religião, de história, né? E que, como Nero, que botou fogo em Roma enquanto tocava e cantava, vendo Roma pegar fogo, ainda culpou pessoas. Quando esse espírito reencarna, ele vai trazer a arte na alma. Ele vai trazer a arte na alma. Mas o prazer de assistir Roma pegando fogo enquanto cantava é que vai denotar o processo evolutivo dele. Vocês entenderam isso? Conseguiram pegar? Então, às vezes, eu tenho um espírito que tem uma condição muito elevada numa área, mas isso não significa que ele é um espírito ligado ao progresso de Deus, ligado à lei de Deus, como Jesus. Maria não conseguia entender Jesus. Jesus falava uma linguagem que ia além daquilo que Maria, como mãe, conseguia entender. Então, ela vai buscar com o sumo sacerdote orientações para lidar com Jesus. Isabel vai buscar com Maria orientações para lidar com Jesus, porque a informação que eles tinham era muito grande. Entendeu? Eu dou conta de lidar com as informações do meu filho. Não, meu filho, não é assim. Seu avô vai reencarnar mais vezes, ele vai esperar, porque não é assim que se processa. A fila reencarnatória é muito grande, né? Tem almas que desencarnaram antes da hora, não podem permanecer no mundo espiritual, porque são almas que carregam uma carga muito grande de nocividade. Se eles permanecerem em contato conosco, intoxicam-nos, né? São sugestões para espíritos infelizes, sugerem o alcoolismo, sugerem as drogas. Então, esses espíritos, o mundo espiritual tem necessidade de fazê-los encarnar, mesmo antes de uma ferição total de valores. Então, a reencarnação não se dá assim. Quem pode esperar, espera com gratidão a Deus.
Entendeu? É possível que seu avô, sua tia, sua avó, sendo um espírito do bem, e entendendo que encarnar é uma bênção de Deus, e que almas que necessitam disso em mais instâncias do que nós, do que esses espíritos necessitam, eu cedo uma oportunidade para ele renascer. Tá? Porque a reencarnação, vocês vão ver ao longo do nosso estudo aqui, que a reencarnação é complexa. Nascer não é fácil, não, gente. Tá? O objetivo da encarnação é a perfeição. Fiquem presos nisso. O objetivo da reencarnação é a perfeição. Então, enquanto eu não chegar à perfeição, eu tenho que ir e vir. Né? Um espírito que suicidou, foi socorrido no plano espiritual, vai passar pela sugestão do mundo espiritual para o renascimento. Ele está no mundo espiritual, está com sensações perispirituais muito grandes, ele já não é mais um suicida, né? Ele já está recuperado. E já não tem mais o título de suicida, agora é recém-chegado no mundo espiritual. Mas o perispírito dele ainda sente as dores do ato, só vai descompensar isso com a reencarnação. Ora, ele precisa nascer primeiro. Então Jesus fala, Sônia, deixa fulano ir na sua frente. A gente arrumou um útero para você, mas fulano tem mais necessidade. Vamos deixar ele ir. Aí que eu estou lá no plano espiritual entendendo a lei 100%, o que eu falo? Pode sim. Depois eu vou, tá? Eu espero mais um pouco. É a dinâmica da vida, o plano espiritual também é assim. A gente fez ontem um podcast do Evangelização no Mais Além, e a gente viu o Lúcio de Abreu falando assim, numa linguagem extremamente humana. Ele chega a dizer assim, olha, os homens não sabem o quanto o mundo espiritual investe neles. E, infelizmente, gente, a gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo. Nós até comentamos isso há 2 ou 3 reuniões atrás, mas o investimento espiritual é tão acentuado, porque eles só trabalham para nós. O mundo espiritual trabalha a nosso favor. Entendeu? Então eu tenho que entender isso aí. Eu vou, com a encarnação, chegar à perfeição. E quando é que eu não preciso mais reencarnar? Quando eu chegar às linhas da perfeição. Porque perfeito é só Deus. Alguém discorda? Perfeito é Deus. De maneira nenhuma. Mas as linhas da perfeição é o primeiro traço que eu começar a entender a perfeição no seu todo. Então eu chego às linhas da perfeição. Quando eu chegar às linhas da perfeição, é possível que eu nem precise reencarnar mais. Pode ir, querida? Quem ia falar? Beth, aproveitando o que você falou aí da reencarnação, dessa oportunidade que a gente tem de vir para o útero. E aí, sim, como eu te mostrei o livro aqui do Senhor Honório, né? Luz Imperecível, maravilhoso livro. Muito. E aqui tem aquela passagem que fala, né? E eram falando de João Batista, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O João mergulhava na água e Jesus pelo fogo e espírito. Tem como você falar um pouquinho disso aí? Porque, assim, a gente estuda, mas até às vezes para explicar para alguém, porque aí está falando da reencarnação. Sim. Né? Sim. Mas, às vezes, até para a gente explicar, a gente tem que saber os termos certinho para não fazer confusão. Existe no Evangelho, Beth, existe no Livro dos Espíritos, um item que chama Justiça das Encarnações. Nós vamos falar dele aqui, da Justiça das Encarnações. João Batista simbolizava a justiça da reencarnação. João Batista era o elemento que simbolizava nascer fisicamente. E Jesus simbolizava o nascimento pelo Espírito. Deu isso aí? A pragmática de Jesus era o nascimento pelo Espírito, transformação moral. Uhum. Tá? Vai vir aquele que falar pelo Espírito. Eu falo pela carne, virá aquele que falará pelo Espírito Santo. Tá? Então, a linguagem de João Batista era o renascimento. Se preparem, porque vou lá no seu Leão Zálio de novo, tá? Quem conheceu o seu Leão Zálio vai lembrar disso. Seu Leão Zálio falava que João Batista pregava no deserto.
tá? Simbolicamente falando, deserto é plano espiritual. Deserto significa aquilo que não vemos, mas que existe. Não, eu entendi esse deserto como o deserto dos nossos sentimentos e ilusões. Não, pode ir no físico, pode ir no físico, pode ir no físico mesmo. Okay. Deserto, aquilo que nós não vimos. João Batista pregava para desencarnados. Se você lembra bem, João Batista é Elias. Lembra? Sim. Elias. Sim. Elias faz um trato com um sacerdote, né? Provando a potencialidade de Deus. Lembra? Okay. Sim. Eles escravizam pessoas, caso o Deus de Elias, escravizariam pessoas, caso o Deus de Elias não fosse justo. E o Deus do sumo lá, sacerdote, seria punido nas pessoas. O Deus de João Batista vence. Eu estou na história literária. O Deus de João Batista vence. O Deus de João Batista vence, e aí a humanidade do Deus, do sacerdote lá, morre todas. 400 cabeças. João Batista reencarna, Elias reencarna como João Batista e vai pregar para as 400 cabeças. Uhum. E morre degolado. E morre sem a dele. Uhum. Provando justiça da reencarnação. Então, João Batista é símbolo do ventre. E Jesus é símbolo da transformação moral. Renascimento pelo amor. Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Aquilo que João Batista teve que aprender a fazer no deserto. Ótimo, Sônia. Muito obrigada. Pegou? Então, o processo é esse. Então, João Batista faz esse trabalho. Tá? E consegue. Graças a Deus, ele consegue. A última cabeça degolada é a dele. Tá? Que ele entrega numa boa, sem constrangimento. Já tinha vencido a etapa mesmo. Já tinha chegado às linhas da perfeição. Né? Você vê que João Batista... Você não tem história de João Batista reencarnado. Houve aí épocas em que se estavam dizendo que Kardec era Moisés, depois que Kardec era João Batista. Mas isso aí são divagações, né? Cada um tem direito a pensar e a nossa obrigação é respeitar pensamentos, tá? Mas o que a gente sabe é que quando o planeta entrega ao espírito todo o conhecimento que este planeta tem, não há mais necessidade do espírito reencarnar. Caso contrário, ele estaria usando imprudentemente o útero. Deu isso aí? Eu tô achando vocês muito caladinhos hoje, tô até assustada. Tá? Tá sim. Só lembrando, 2 minutos de intervalo. Sim, pois é. Então, o que acontece com João Batista, com o espírito? Ele, quando alcança toda uma estrutura espiritual, a Terra já lhe ofereceu tudo quanto podia, por que ele vai ficar encarnado? Para que ele vai usar um útero? Por que ele vai ocupar uma casa? Qual o objetivo dele usar um lar? Não tem essa necessidade. Chico não precisa nascer mais, a Terra não tem nada para ensinar para o Chico. Nada. O Chico é que tem para ensinar a gente. O que está escrito nas obras do Chico, por mais que a gente queira, nós não vamos conseguir, né, entender de todo. Então, a Terra, com as obras do Chico Xavier, né, de Emmanuel, dos Espíritos Superiores, ainda tem aí uma transitoriedade de ensinamentos por séculos e séculos incontáveis. Tá? Então, o único objetivo da encarnação é o da perfeição. Eu ia abrir outro assunto, mas se a gente abrir outro assunto, vai ficar no meio. Vou só ler para vocês entenderem. Oi, pode falar, meu querido. Então, Sônia, depois, se for possível, na segunda parte, nós participamos aqui de um encontro de família na época de carnaval. E dentro desses auxílios mediúnicos, alguns espíritos, eles pediam
para que, ao reencarnar, pudessem reencarnar em famílias, e deu exemplo naquela época das famílias reunidas ali naquele encontro, porque para eles voltar a uma família mais religiosa, poderiam eles vencer as dificuldades. Eles estavam com receio de não reencarnar em famílias com esse caminho. Então, eles pediam a vida, a Deus, para buscar ou reencarnar em famílias que tinham esse caminho mais religioso. Então, na segunda parte, se puder comentar um pouco sobre isso, voltado para os desencarnados, se não atrapalhar aí a sua... De forma alguma. De forma alguma. Falo assim, você volta para a gente o assunto e a gente abre isso aí. Perfeito? Vai dar pausa, Sônia? Pode dar, né? Não é 15 horas? Eu queria responder uma pergunta que o nosso companheiro fez aí. Até estava buscando uns conteúdos aqui para poder respondê-lo nesse quesito, tá? Ele falava de uma reunião familiar, né? De grupo de famílias, e que houve uma mensagem que foi pedida. Quem me perguntou? Foi o... Ô, Sônia, fui eu, Paulo. Ô, Paulo, repete para mim, por favor. Então, eu falo do nosso encontro de família que nós fazemos na época do carnaval, numa escola. Então, no último dia, a gente realiza a reunião mediúnica, de auxílio mediúnico, e uma dessas reuniões, alguns espíritos comentando que gostariam, se fosse possível, reencarnar em famílias que tinham um cunho religioso, porque para eles seria menos difícil ou mais propício para trabalhar com as suas dificuldades. Eles procuravam esse tipo de família de cunho religioso, que faziam culto, ou que trabalhavam nesta área para ajudá-los nas dificuldades que eles tinham. Entendi. Vamos por etapa, tá? A primeira coisa que a gente sabe que as reencarnações são programadas, correto? Todas as reencarnações são programadas. Mesmo aquelas reencarnações onde o espírito não se dignifica a buscar ajuda, esse espírito passa pela programação espiritual para que não haja reencarnação aleatória, tá? Para que o espírito não tenha a sensação de que nasceu uma coisa que deu vontade e vem. Então, toda a reencarnação é programada. Normalmente, a reencarnação, ela acontece proporcional ao plantio do espírito. Então, por exemplo, hoje nós temos os lares que fazem o culto do evangelho no lar, os pais frequentam o centro espírita, só para vocês terem uma ideia, tá? Às vezes a mãe ou o pai é médium, participa de reunião mediúnica, faz campanha solidária, etc. e tal. E tem lá aquele filho jovenzinho que não quer participar de nada disso. Tá? É uma das colocações, tá? Só para ter uma ideia. E aí, quando ele desencarna, o plano espiritual vai repassar para este filho o lar que o habitou durante alguns anos, né? 70 anos, 20 anos, 30 anos, 17 anos, e que ele não teve a bênção de aproveitar aquela oportunidade. Ele sabia que podia, mas ele não quis. Quando ele chega no mundo espiritual e percebe a grandiosidade daquele lar, é claro que, como toda e qualquer pessoa, o que a gente quer? Por que eu não vou? Eu vou nascer lá de novo. Só que não funciona assim. Funciona da seguinte forma: você vai nascer no lar proporcional ao arquivo que você formatou na reencarnação anterior. Então, não é pedir para nascer, é ver se a minha ficha de reencarnação define aquele processo, permite aquele processo. Vocês entenderam isso? Porque senão fica muito assim, eu escolho.
Tem espíritos que perderam a oportunidade de nascer entre famílias, agora vai nascer longe dos familiares, vai ter experiências completamente novas, porque não valorizaram. Ah? E uma outra coisa que dá para a gente tranquilizar dos espíritos, que a gente leu isso no Memórias de um Suicida, você constitui uma filosofia religiosa e aprendeu reencarnação, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, que são leis. São leis que regem o universo. Isso não é teoria religiosa, não. Tá? Por isso que a doutrina espírita vai ser a religião das religiões. Porque ela vai passar para as religiões conceitos de leis que as religiões não têm. Tá? Então, por exemplo, lei de causa e efeito não é uma lei que se aprende em igreja, é uma lei do universo. Se o espírito aprendeu isso, ele não perde isso. Então, ele vai nascer num lar que não tem religião, mas ele não vai perder essas entranhas morais que ele conquistou. Ele vai chegar num lar onde ele não tem religião nenhuma, a família não reza nem nada, mas ele vai nutrir imortalidade da alma, lei de causa e efeito dos mundos habitados, porque na sua intimidade isso existe. Você conseguiu me entender, parceiro? Isso existe. Isso não vai sair dele. Ok, obrigado. Então, pegou? Então, eu posso até pedir, mas o plano espiritual vai olhar a minha ficha se condiz com isso. Se o plano espiritual vê que eu posso nascer num lar, se o meu medo é por causa da religião, a religião não muda, ela encaminha. Quem muda são os exemplos de cada um de nós. Tá? Por isso que você precisa encaminhar seu filho à religião, porque é o caminho. O caminho é a religião. Tá? Mas nascer num lar religioso não significa que vai haver mudança moral. Viver o conhecimento espiritual, sim. Significa entranhas permanentes do conteúdo espiritual. Concordam, gente? Amigos, o que vocês acham? Por favor. Beth, me ajuda. Oi, Sônia. Deu aí? Deu aí, amigo? Foi perfeito, viu? Ah, isso que eu queria saber, porque senão a gente fica lançando a pessoa só capitando, não faz isso não. Discute o assunto conosco, para a gente ter certeza de que está havendo entendimento. Oi. E mesmo porque a nossa reencarnação, eu penso o seguinte, né, na minha leiguice, ela deve ser de acordo com a nossa necessidade de evolução. Perfeito. Né? Então, quer dizer, a gente tem que reencarnar naquele ambiente, naquele momento que vai ser propício para a nossa evolução. Senão não justificaria a nossa reencarnação. É simples assim. Simples assim. Tá? Eu não chego no mundo espiritual. Como é que você chama? Júlia. Ô, Ju, eu não chego no mundo espiritual e programo como eu quero reencarnar. É visto a minha ficha espiritual e em cima da minha ficha espiritual é projetada a minha reencarnação. Como você disse muito bem, de acordo com a minha Porque, de repente, eu posso fazer uma escolha que não vai me agregar nada. Então, vai ser uma reencarnação, digamos assim, perdida. Perdida, exatamente. Até porque o plano espiritual nem permite, né, Júlia? Nem permite. Exato. Não é isso, Lindenberg? Jesus não vai permitir. Imagina a dificuldade que é para diluir um perispírito, torná-lo minúsculo, abater todo o conhecimento de uma entidade, transitá-la para o mundo físico, mantê-la 7.000 dias num corpo físico, para simplesmente não valer nada. Isso não existe. Toda reencarnação a reencarnação tem todo um processo muito, muito verdadeiro. Por isso, os capítulos do Livro dos Espíritos falam sobre isso. Olá, Soninha. Deu? Então pode continuar? Vamos lá. Deu, Paulo? Com certeza. Bacana, amigo. Qualquer coisa vai dando mais. O Lindenberg, né? Acho que está querendo perguntar alguma coisa, não? Vou trazer, vai, Lindenberg. Não, eu só queria entrar na conversinha só um minutinho. Tem problema? Vai, bora. Dentro desta leitura que você fez, que foi muito bacana, nós podemos observar também, para nos tranquilizar, que a infinidade de lares e há uma verdadeira colcha de retalhos no que diz respeito ao embrenhamento dos processos da religião. Eu posso ter um lar que o pai é um pastor, mas, de repente, a esposa não segue
a igreja evangélica, ou então, de maneira diferente, são católicos e aparece um filho, de repente, com os ensinamentos da doutrina espírita, invocando justamente aquilo que você disse, que nós não temos os ensinamentos dos processos reencarnatórios vividos por nós. Perfeito. Então, escolher, eu quero agora reencarnar no lar onde todos são religiosos. Tudo bem, mas há de convir comigo que experimentar esta condição é de encontro à verdadeira justiça que está dita para nós na condição de Deus bom e justo. Claro, então, por que perfeito. Só para dar uma satisfação para você? Não, você vai para aquela família, porque de repente você vai ser o trunfo de promover naquele lar a busca do caminho. A gente sabe que os espíritos realmente, quando vão reencarnar, temem muito. A dona Laura, quando ela foi reencarnar, ela chorando pede, não me dê mimos, porque eu sei que é isso que vai me derrapar nas questões espirituais, né? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente precisa? É assegurar que a nossa vontade, como a Júlia falou ali, ela vai além da nossa vontade, ela está dentro das nossas necessidades. E é o que você falou. Eu estou experienciando uma coisa que às vezes eu na condição de espírito que estou para auxiliar, eu não posso ficar determinando como é que eu vou fazer. Né? Deixemos Deus trabalhar. Perfeito? Então, mais pedir pode, viu, gente? Pedir pode. Pedis e obtereis. Vamos pedir mesmo. Porque quando você tem aquela sensação de que, de repente, você vai nascer num lar onde não tem princípio espiritual nenhum, realmente dá, sim, um arrepio na alma. Dá um arrepio na alma. Tá? Mas, vamos lá. Só existem duas formas para fazê-la. Né? Nosso progresso está fadado à imposição divina. O objetivo da encarnação é a perfeição. E só existem duas formas de fazê-lo, que é pela expiação e pela missão. Isto fazendo referência ao mundo de expiação. Porque se nós visitarmos outros mundos, terão eles lá outros meios para chegarem à perfeição. No nosso caso, existem dois únicos processos: a expiação e a missão. A expiação, porque ela tem o caráter reparador. Tudo que eu fiz, eu tenho que ressarcir. Tudo que eu dei de bom, eu recebo de bom. Tudo que eu deixei de caracterizar por benéfico, eu vou receber como maléfico. Isso é lei, tá? E considerando que o outro processo é a missão. E aí ele vai trabalhar o seguinte: missão aqui, cunhada em compromisso, pelo qual não devemos falhar. Não é a missão missionária, é a missão de você vai como pai, não fale como pai. Sua missão é pai, entendeu? Eu estava vendo uma companheira fazendo uma entrevista, e na entrevista ela falando que a gente tem que ser amigos dos filhos, os pais têm que arrumar um jeito de evitar que a rua aproxime dos seus filhos. Então, se o pai for amigo, permitir que seus filhos falem de tudo, conversem de tudo e façam de tudo, e os pais ali presenciem e apoiem, e eu concluí, não serão pais. Não serão pais, porque pai tem uma finalidade que é protetor, e mãe adjuntora, e ponto final. Mas minha mãe não é minha amiga, não nasceu para ser. Amigo é amigo, mãe é mãe, pai é pai. Mas vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma missão socorrista. Eu reencarnei e aos meus 17 anos, como aconteceu com aquele menino que Jesus pôs no colo, né? Eu tenho que montar um educandário. Quando chegar a época de eu montar o meu educandário, esta é a minha missão, eu não posso falhar nela. No livro Mensageiros, o companheiro lá, né, faz um relato de que ele teria que manter a educação de 6 irmãos, e ele, fugindo ao dever de cuidar dos 6 irmãos, ele acaba casando com uma companheira equivocada, né? Ele foi pelas vias da sexualidade, abandonou o compromisso, abandonou a missão,
e acabou se trazendo para o mundo físico um espírito, fez nascer um espírito que era terrivelmente obsessor. Tá? Então, a missão aqui não é a missão missionária. Missão missionária foi a de Kardec, a de João Batista, a de Pedro, né? A nossa é a missão compromisso. Eu não posso falhar. Eu tenho que ter certeza que, como pai, eu não posso falhar. Como mãe, eu não posso falhar. Como educador, eu não posso falhar. Como organizador e sustentador de processos beneficentes, eu não posso faltar. Eu tenho que atender a sociedade. Esse é o meu trabalho, né, moral. E isso é uma missão. Tá? Eu não estou falando aqui de trabalho físico. O trabalho físico é uma sustentação, um dever. É um dever. Eu estou falando de compromisso mesmo. Aquilo que você assume no mundo espiritual, do qual você é altamente responsável. E quando você voltar para o mundo espiritual, ser-lhe-á cobrado aquilo que você combinou com o mundo espiritual e não fez. Tá? Então, esta é a missão. Eu sou médium, é uma missão. É uma missão, um compromisso. Eu não sou médium porque eu sou bom. Eu sou médium porque eu sou mau. Por isso que eu sou médium. Tá? Em sua generalidade, são almas fracassadas. Desastradamente. Médios como Chico Xavier, missionários. Tá rindo, é verdade? Médios como Sônia, é dívida, é karma, é peso. Entendeu? E aí eu tenho que reajustar isso. Eu não posso falhar como médium. Não posso. Eu tenho que ficar atenta na minha missão. Beleza? Porque isso faz parte do meu progresso reencarnatório. Pegou, gente? Vai falando aí. Outro aspecto é o de nos fazer entender que a encarnação, ou a reencarnação, é também um movimento co-criador. A maior alegria da alma deveria ser entender esse processo dentro da reencarnação, esse progresso dentro da reencarnação. Eu não sou só a pessoa que paga dívida, tá? Eu não sou só o devedor, eu não sou só aquele elemento que tem que resgatar. Eu também sou uma criadora, ou uma co-criadora. Eu estou no universo. Então, se Deus precisar de um concurso, ele vai dizer assim, vai lá na casa da Sônia, vai lá na casa da Sônia, tem um recurso lá que eu deixei lá, dá um pulinho lá. Vai lá no lar do Lindenberg, tem um recurso lá que eu deixei lá, eu preciso que vocês vão lá. Não importa qual é o recurso, importa que eu sou co-criadora. E eu estou nesse processo co-criador, onde eu sou operário no universo. Isso nos alegra por demais. Saber que eu não sou só alguém que traz risco moral. Eu sou alguém que contribui moralmente para o processo universal. Tá? Constantemente, Jesus está contando conosco. Nos pedindo informações, nos pedindo ajuda, nos pedindo participação. Eu tenho que saber disso. Beleza? E que eu estou afinado com as harmonias do ambiente em que eu vivo. Isso é muito importante eu saber. Muito importante. Eu vivo afinado com as harmonias de onde eu vivo. E isso responde, inclusive, a pergunta do nosso companheiro aí com relação à mensagem que veio. Eu me afino com o ambiente. Então, pessoas reencarnam, por exemplo, quando a gente está no mundo espiritual, e você vê lá seu pai, o futuro pai, a futura mãe, toda descompensada, você fala, eu vou falhar. Eu não vou dar conta de nascer ali dentro. Depois que você entra no contexto, você se afina com o ambiente. Isso é da lei da vida. Deus nos colocar capaz de suportar a carga. Quando eu fazia trabalho social na rua, antes da pandemia, né? Uma vez, eu ainda muito jovem, eu perguntei ao seu Leão Zálio assim, seu Leão, como que a gente faz para aguentar viver na rua? Porque, por exemplo, eu tenho horror a barata. Eu tenho pânico de rato. Eu sou uma criatura fragilizada à aranha. Eu tenho medo de estupro, de abuso sexual, eu tenho medo disso tudo. Eu sou uma criatura que isso está na minha alma. Então, como é que eu vou viver na rua? E eu fiz essa pergunta depois de ter saído para distribuir um cafezinho e ver um jovem de 22 anos pressionando sexualmente uma menina de 12 anos. E ela ali chorando, querendo sair das garras dele, e eu assistindo aquilo, eu não podia fazer nada. Porque era o mundo da rua, eu não podia defender. Né? Quando eu procurei um policial, o policial falou, não entra nisso não. Não entra nisso não, sai fora. Foi a primeira informação que o policial me deu. E eu tive que assistir a cena sem fazer absolutamente nada.
Quando eu voltei, eu falei com ele, eu falei com o seu Leonzário, como é que a gente vive debaixo disso? Eu não concordo, eu não aceito, eu tenho pânico. E se amanhã eu precisar nascer num ambiente desse? O seu Leonzário me disse o seguinte, minha filha, você receberá implementação física para suportar tudo isso. Oh, isso me deu uma alegria, porque aí eu fui entender que aquela jovem pressionada sexualmente, ela sairia dali depois, machucada, ferida, mas ela tinha sido preparada para aquele momento. Entendeu? Não seria o castigo do universo. Ela recebeu implementação física, muitas vezes, até para afastar aquele companheiro abruptamente e não ser acusada pelas leis naturais do universo do ato de defesa. Vocês entenderam isso? Então a gente é preparado. Assim como eu sou preparado para ser médium, ninguém é médium porque quer. A gente é médium porque recebeu implementação para isso. Quando eu renasço, eu me afinizo. É bem complexo mesmo. Bem complexo, Beth. E se ficar complexo, vão tirar a dúvida, não deixa ficar, não. Tá? A ideia é esclarecer isso. Tá? Eu recebo implementação para passar por aquele lar. Eu nasci num lar onde meu pai é um alcoólatra. Eu não concordo com o álcool do meu pai, mas eu lido com aquilo melhor do que quem não tem o hábito dentro de casa. E que talvez, se aquele ato fosse implantado imediatamente, a criatura fosse ao nível do assassinato, entendeu? Do abandono, porque não sabe lidar com a coisa. Então a gente recebe uma implementação física para dormir debaixo de uma ponte. Você vê que a resistência de um morador de rua, ela é superior a quem tem lar e dorme num colchão de espuma. Muito superior. Quantas pessoas estão morrendo de coronavírus? Tem lares. Tinham proteção dentro de casa. E às vezes essas pessoas, infelizmente, jogadas na rua, conseguem uma resistência e uma proteção espiritual mais intensa. Só um minutinho, gente, por favor. Vocês entenderam isso? Pode acontecer de um ou outro adoecer. É claro que é nosso papel proteger e tudo. Mas a resistência de um morador de rua é maior que a nossa. E aí a gente só consegue entender isso depois que entende a implementação física. Deu, Beth? Nada, né? Deve ter ficado até mais confuso. Não, eu estou acompanhando direitinho, porque assim, aí vem o que a gente tem que ter, o conhecimento, a fé, né, Sônia? Entender a fé raciocinada, porque para nós que já estamos estudando a respeito há quanto tempo, cada vez que a gente vê um pedacinho, você vai abrindo o leque mais ainda. Imagina para uma pessoa que não tem conhecimento de nada disso. Você vai conversar, explicar uma situação dessa, ela vai falar assim, é louca, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é um abuso sexual, não sabe o que é uma família que eu tenho que aturar. Meu pai é alcoólatra, querendo, né, praticar algum ato violento com a gente, a minha mãe apanhando, né? Eu não vou suportar isso. Então, por isso que eu falei que é bem complexo todo esse conhecimento à luz da doutrina. É maravilhoso, é esclarecedor, mas é bem complexo. Mas sabe o que é mais interessante ainda? É saber que realmente você não precisa passar por isso. O mais interessante é saber que você não precisa. Você não precisa ficar debaixo do sofrimento só porque recebeu implementação para ele. O que eu estou querendo dizer claramente é que você não está ali como vítima da situação. A implementação física é exatamente para você saber que você pode sair quando quiser. Sim. Quando você quiser. Porém, você tem implementação física, por isso que você nasceu ali. Quantas pessoas modificam o outro? Tem pessoas que estão debaixo de um distúrbio moral tão grande, e às vezes você conhece uma filosofia religiosa, você entra para o espiritismo, você busca algumas informações, vai no psicólogo, quando você chega, você modifica aquela estrutura. É implementação. O que é uma implementação? É um recurso que você recebe para lidar bem com aquilo. Porque, Beth,
Vamos raciocinar agora, nesse tempo mais frio. Eu estou aqui fazendo palestra de meia calça, porque está frio. Mas eu vou achar agora no meio da rua pessoas que estão sentindo frio. Não como eu. Não como eu. Por que às vezes dá uma sensação que o frio dele é menor que o meu? Por causa da implementação física dele. Porque, caso contrário, Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Então, Deus não vai jogar você na rua e soltar você lá, debaixo das tormentas, sem proteção. Entendeu? Então, assim, eu preciso entender o mecanismo de vida para começar a entender a vida. Eu fico hoje me questionando quantas pessoas estão morrendo para a entrada regenerativa. Acredita você que Jesus não sentou para conversar com essas pessoas? Acha mesmo que Deus está tirando gente da vida por tirar? Houve uma reunião. E todas estas pessoas, e nós que, se é que vamos permanecer, se não morrermos, fomos convidados, convocados. Menina, mas é engraçado, né? Convocado para coisa. Sônia, você vai? Se eu precisar de você lá no coronavírus, tirar você lá, você vai numa boa? Ai, Senhor, e meus filhos? Eu cuido deles para você, Sônia. Eu cuido. Pode deixar os seus filhos comigo. Essa fé que você citou aí, Beth, ela é tão forte que ela vai me fazer entender o mecanismo. Ah, mas é pela dor. Mas que dor? Quem sente dor é o físico. Quando você sai da matéria, você não sente mais nada, não. Parece vulgar falar isso, mas é a realidade. A dor ela só é verdadeira enquanto você está na matéria com ela. Quando você sai da matéria, a dor termina. Ah, tá, mas os espíritos que sofrem no mundo espiritual é dor mental. Ele sai a hora que ele quiser. Não é assim que acontece nas reuniões mediúnicas? O espírito está sofrendo, ele sai a hora que ele quer. Ele descobre que ele permaneceu no sofrimento por falta de inteligência. André Luiz ficou 8 anos na zona umbralina, poderia ter ficado 8 minutos. Aliás, André Luiz nem precisava ter passado pela zona umbralina. Ficou porque não enxergou a mãe. Se tivesse, enquanto encarnado, visto a mãe, atentado que tinha uma mãe, auxiliado sua mãe no dia a dia, entendido o lar e a maturidade da mãe, a autoridade materna, quando ele chegasse no mundo espiritual, a primeira pessoa que ele ia ver é a mãe. Ele mesmo fala sobre isso no livro Obreiros da Vida Eterna. O Dimas, quando desencarna, ele sai, ou o Fábio, não sei, ele sai do corpo físico no colo da mãe. A cabeça dele estava no colo da mãe. Então ele não passa por zona umbralina. Isso, quem traz é o André Luiz. E por que o André Luiz ficou na zona umbralina? Porque precisava. Porque enquanto estava encarnado, ele não entendeu que a mãe dele era uma autoridade. Tanto não entendeu que na hora que eles vão prejudicar aquele senhor que devia o pai, a mãe fala assim, se eu fosse vocês, eu não faria isso. E André Luiz, mas o pai faz vista grossa. Cobra do companheiro, deixa a família em peregrinação, a família desencarna de sofrimento, né? O companheiro acaba desencarnando de todo sofrimento, a família fica ao léu, e André Luiz encontra com esse companheiro no plano espiritual. Se tivesse obedecido à mãe, quando ele morresse, ele enxergava a mãe. Eu falo isso com meus jovens, eu trabalho isso com os jovens. Vocês não escutam seus pais. Vão desencarnar, seus pais vão na zona umbralina de socorro e você não vai enxergar ele. Porque quem é que nos socorre na zona umbralina? Quem nos tirou de lá? Meus pais. Então, André Luiz só passou pela zona umbralina porque a autoridade da mãe de André Luiz na Terra não era considerada por ele. Porque quando ele desencarnou, a primeira pessoa que foi lá para recebê-lo foi a mãe. Ele não enxergava ela no físico, não enxergou ela desencarnada. Complicado isso, né, Beth? É a questão do honrar pai e mãe, né, Sônia? Honrar pai e mãe. Enquanto falava, eu estava pensando exatamente nesse ensinamento. Tem uma pergunta aqui para você, Sônia. Vai, querida. Marta Berenice. Vai, Martinha. Pode o espírito reencarnar contra a vontade? Mas assim, aos montes. Isso chama reencarnação compulsória.
Ele não quer, mas ele já está atrapalhando a felicidade dos outros. Marta, o meu direito começa onde termina o seu. E o meu termina onde começa o seu. Entendeu? Então, quando eu começo a atrapalhar você, eu tenho limitado a minha liberdade. É cesseada a minha liberdade. Entendeu? Então, a reencarnação compulsória é exatamente porque eu começo a invadir terreno alheio. E eu não sou mesmo, eu não tomo nem conhecimento de onde eu vou nascer, tá? Eu, às vezes, não fico nem sabendo quem vai ser meus pais. Eu só fico sabendo que vou reencarnar. Eu só fico sabendo. Desencarnação compulsória é o suicídio, tá? Muitos jovens, olha que bacana a sua pergunta. É o Leandro, né? Quem que fez a pergunta? O Alessandro, eu acho. Olha que bacana. Não, a outra pergunta. Foi o Leonardo. Ô, Leonardo, quando um espírito está incomodando pessoas, aterrorizando, criando embaraços sociais, impedindo que o outro continue o seu processo reencarnatório como lei de progresso, o plano espiritual retira ele do corpo. Tá? Várias são as informações espirituais que nós temos de espíritos que o plano espiritual fala assim, pode tirar do corpo, perdeu a reencarnação. Pode tirar. Não deixa mais não, porque vai se comprometer amargamente. Isso também é uma reencarnação compulsória. Retirado bruscamente. Tá? Muitas vezes, isso acontece muitas vezes. E o suicídio é uma reencarnação compulsória, é uma desencarnação compulsória. O espírito não estava na hora de desencarnar, mas não pode ficar mais. Tá? Então, Deus permite que ele saia, porque senão Deus interferiria, permite que ele saia, mas ele tem que responder pelo final existencial. A única diferença da compulsoriedade do suicídio é que o espírito tem que esperar terminar o fluido vital que ainda há no corpo físico. E no caso da retirada do mundo espiritual, quando o plano espiritual programa vir retirar um espírito que está perdendo a reencarnação, eles fazem com que esse fluido se desfaça naturalmente. Entendeu? O Dimas, no mesmo livro Obreiros da Vida Eterna, o Cavalcante, ele, quando desencarna, o plano espiritual permite que ele fique 24 horas no corpo físico, até que ele conseguisse arestar, né, fazer a mente chegar num equilíbrio. Porque ele estava entre a culpa que não existia e o homem bom que ele era. Como ele paranoiou, né, ele ficou meio paranoico com isso, se tirasse ele e levasse ele para o mundo espiritual, ele não conseguiria permanecer lá. Então, o plano espiritual deixa a reencarnação forçada, e a desencarnação forçada, e ele fica lá, 24 horas preso no corpo físico. Tá? É aquele processo da prisão carcerária no corpo, né? Quando o espírito fica preso na matéria. Hoje a gente está com muitos quadros assim, de pessoas que estão lúcidas, mas estão encarceradas no corpo físico, encarceramento físico. Tá? Então, o Cavalcante ficou, viu? Mas pode acontecer sim, com certeza. Sônia. Oi, Anjo. Eu tenho uma pergunta. Quando você abre a boca, você me assusta, vai. Você falou um pouco atrás, eu não quis interromper, porque estava numa linha de raciocínio bem legal, mas eu fiquei com uma dúvida do que você falou. Você disse que Deus nos dá aquilo que necessitamos para passar pelas situações quando encarnamos, né? Seja físico, seja mental. Mas você disse que a gente pode sair quando a gente achar necessário, que não passar por aquilo ali. Eu fiquei numa dúvida. Quando a gente encarna, a gente vem com um propósito, né, de reparar danos que nós possamos ter causado em outras vidas ou perdoar pessoas que nos causaram danos em outras vidas. O fato da gente estar num ambiente familiar ou de amizade, em que alguém nos causa dor e sofrimento, e isso vai perdurando por muitos e muitos anos, nós não estamos evoluindo? Eu poderia sair dessa situação? Eu fiquei Vamos devagar. Sua pergunta é muito elástica. Peraí. Deixa eu só responder o Leonardo, porque ele perguntou se então o suicídio é permitido por Deus.
Não. O espírito vai às linhas do suicídio. Deus não interfere, porque o espírito perdeu o endereço de Deus. Quando ele perde o endereço de Deus, não tem como Deus ficar acionando ele, senão ele perde a individualidade. Então, Deus deixa acontecer, porque sabe que ele vai voltar ao endereço materno, ou paterno, ou divino, tão logo a sua consciência desperte. Pegou, Leonardo? Não que o espírito não é uma questão de livre-arbítrio em si. Porque o livre-arbítrio é divino, é uma questão de liberdade. Liberdade, tá? Ah, foi a Marcela, né? Isso. É isso aí, por exemplo. O que a gente quer dizer? Eu não esqueci não, viu, Cris? Espera aí só um pouquinho. O que eu quero dizer é assim, Marcela, a desencarnação compulsória é aquela que o plano espiritual vem e retira o espírito. Por que o plano espiritual retira? Ele está atrapalhando pessoas. E ele já perdeu a reencarnação. Não tem mais nada que se possa fazer. O mentor já precisou afastar, porque ele não obedece. Ele está indo por uma linha que ele pode se tornar um carrasco e evitar que pessoas continuem o seu processo evolutivo. Então, o plano espiritual vem e o retira do corpo. Ele está se comprometendo mais. Ele está se comprometendo mais e mais. O plano espiritual retira ele, independente da data que foi programada de desencarnação dele. Tá? E o suicídio? O suicídio nada mais é de que o espírito revoltado com a existência queira sair do corpo. Deus permite, não abona, mas deixa. Tanto que acontece. Só não tem ali o aval da espiritualidade. Por isso que ele precisa terminar o processo. Como ele não termina o processo, a linha, eu entendi a Marcela, a linha é muito tênue entre Deus permitir e o espírito acessar a morte. Tá? O suicídio é uma invasão do espírito a uma lei universal. Ele invade a lei universal. Só Deus dá vida, só Deus pode tirar. Cris, não te esqueci, não. Então, o que acontece? O espírito, quando ele invade essa psicosfera divina, Deus, que poderia proibir, né? Poderia, se quisesse, né, tirar, Deus faz o quê? Deixa acontecer para que isso se torne um aprendizado para o espírito. Senão Deus interferiria, gente. Judas se suicidou, todo um aparato para ajudar Judas foi promovido. Mas por que Jesus não impediu? Por que Deus não impediu? Porque se tornou uma aprendizagem profunda para Judas, tá? Não sei se eu respondi, mas pode voltar, viu, Marcela, se você não entendeu. Oi. Então, eu poderia resumir o seguinte, a desencarnação compulsória seria pelo fato de eu estar atrapalhando a evolução de terceiro, dos outros, num contexto geral, e o suicídio seria eu não estar suportando as minhas provas e as minhas próprias expiações, o que eu teria que passar. É isso. Tá? Todos dois Deus permite, tá, querida? Permite a retirada do espírito abruptamente, que seria a compulsória, e permite o suicídio, porque todos dois vão levar o espírito à aprendizagem. O espírito que sai aos 17 anos e poderia ter vivido até os 70, quando ele chega no mundo espiritual, a decepção é muito grande. Porque ele vai encontrar na frente, sua pergunta é muito bonita, ele vai encontrar na frente processos que iriam auxiliá-lo e que ele se antecipou. Entendeu? Então, ele entrou na desesperação, começou a prejudicar pessoas, começou a entrar na linha espiritual de outras pessoas, perturbando a reencarnação dos outros. O plano espiritual vem e tira e mostra para ele a página programada dele. Nós estamos falando de programação espiritual, progresso espiritual. Quando mostra a página, ele ia ver que estava faltando muito pouco para tudo aquilo que estava incomodando ele ser resolvido. Não precisava dele ter perdido a reencarnação. E o suicida igualmente, tá? O espírito, às vezes, que vai suicidar, vai desencarnar daí 5 anos. Normalmente, faltava pouco para ele morrer. Porque ele vai gastando muita energia, e aí ele ia pelo suicídio indireto. Porque todo suicida direto começou a gastar energia e se tornar um suicida indireto. O alcoolismo, a droga, a
a desesperação, né? A desvalorização da vida, é um suicídio indireto, que está acabando com o fluido vital que a pessoa trouxe para viver 90 anos. Aí ele desencarna com 19. E aí ele vai ver que faltava o quê? Mais 5 anos para ele desencarnar. Se ele aguentasse mais 5 anos, talvez ele nem desencarnava e superava os processos. Tá? Cris, de novo, gente. Vai. Sônia, você tem 5 minutos. Então, não vou te responder, Cris. Eu te respondo no WhatsApp, pode ser? E aí, se ficar alguma dúvida, eu jogo na linha lá, coitadinha, porque se eu deixasse a Marcela no ar, ia ficar difícil. Tranquilo, Sônia, tranquilo. Tá? Mas, Sônia. Oi. Paulo, se não for comprometer o seu tempo, se você quiser mais 10 minutos para complementar a pergunta, de nossa parte a gente pode combinar. Mas eu queria ver se você pode. Eu posso, tranquilamente. Dá para você, Cris? Tranquilo, eu estou aqui à disposição. Então tá, só responder a Cris. Bom, então a pergunta da Cris é, volta lá, Cris, por favor, vai devagarinho. A minha dúvida é assim, vou fazendo as perguntas por parte, então. Tá. Se eu estou num ambiente, ou se alguém está num ambiente em que um membro daquele ambiente causa tormento a todos ao seu redor, eu posso optar por não participar desse ambiente, mesmo eu tendo a força? Não. Aquele elemento que está tumultuando você faz parte da sua prova. Ah, tá. Sair do corpo, muitas vezes, é permitido e apoiado quando o espírito tem medo de permanecer nele. Tá? Então, no livro dos Espíritos, quando ele fala do aborto, Kardec pergunta assim, se o espírito estiver em vias de reencarnação, está faltando dias para ele reencarnar, e ele está se sentindo extremadamente inseguro, se ele quiser adiar, pode sim. O plano espiritual vai lá e o auxilia no processo. Ele se compromete, claro. É possível até que ele não volte ao estado de adulto, até que ele receba uma nova proposta. Mas ele temeu. Ele sabe que ele vai errar, ele sabe que ele não dá conta. Mas alguém te tumultuando e você não querer participar disso, não é um privilégio seu. Faz parte da sua dívida reencarnatória. Faz a outra. Então, quando você disse que Deus nos dá força, por exemplo, um morador de rua, ele está ali e ele tem... Eu esqueci a palavra que você usou. E ele tem toda a força dele para conviver com aquela situação que ele está vivendo ali. Implementação, ele recebe implementação. Implementação, isso. Ele recebeu todas as implementações. Mas nessa situação em que ele está num ambiente de rua, ou sujeitando a várias outras coisas, nessa situação, ele pode, se ele tiver forças, sair dela. Não. Sabe por quê? Não. Ele recebeu implementação para passar por aquilo. Ele não está ali como vítima. Ele vai permanecer ali até que ele tenha saturado o processo. Por isso ele recebeu implementação. Por isso ele não pode chegar no mundo espiritual e falar, mas eu era de rua. O plano espiritual vai falar com ele, mas nós te ajudamos. Nós te ajudamos a chegar nesse estágio. Entendi. Entendeu? Então qual situação que eu posso... sair? Não tem, né? Só quando você está em fase infantil e não encontra suporte para te ajudar no desenvolvimento. Entendi. Só nesta fase. Encarnou, dos 7 anos para frente, acabou o direito de ficar indo e vindo quando quiser. Antes disso, pode. Então, quer dizer, seja qual for a situação em que eu me encontre hoje, eu tenho implementação dada por Deus para passar por isso. Perfeito. Se eu estou me sentindo fraca, é porque eu não estou usando as minhas implementações. Não, a implementação, ela te força a usar. É como se fosse uma inteligência. É a inteligência. Pegou? A implementação é um recurso que está ligado à capacidade. Então, você, se não aguenta mais, é fraqueza.
Tem nada a ver com a implementação. A implementação é para você assentar do lado, uma barata vir passeando, e você achar que a barata é sua irmã, e você nem ligar. Você vê um rato, você vê um ratinho, você pegar o queijinho lá e comer um pedaço do queijo e dar o outro pro rato. Por que você consegue viver nesse ambiente? Por causa da sua implementação física. Ela não repugna o processo. Então, viver com uma pessoa que está me incomodando é desafiador, não repugnante. Entendi. Jesus poderia sair do corpo quando ele quisesse, porque a situação para Jesus era repugnante. A evolução de Jesus era muito maior que a nossa. Ele não fez. Então, quer dizer que quando eu senti a fraqueza, não é porque eu não estou usando as implementações, é porque a minha fé está pouca. Está abalada. Perfeito. Entendi. Concluiu. Sônia, Concluiu. muito obrigada. Essa era uma dúvida antiga que eu tinha. Muito obrigada. Mas continua lendo, lê o material que eu trouxe, eu deixei aí com vocês, continuam. E aí você vai ver que tem muito material que vai te clarear. Ô, gente, Livro dos Espíritos tem conteúdo sobrando, tá? Para responder todas as nossas necessidades reencarnatórias. Beleza? Fala, Marcos. Oi. Oi. Ela é a Paula. Eu estou escutando aqui a pessoa perguntando se... Eu estou aqui entendendo, assim, também de outra forma, né? Que a pessoa está morador de rua. Ele recebeu toda a condição para poder estar ali, para poder sobreviver naquele lugar, né? Isso. Mas isso não quer dizer que ele não possa querer mudar de vida e sair daquele lugar. Isso é outra história. Isso é outro caso. Só vai sair dali depois que ele tiver reparado a causa que o levou ali. Sim. Mas pode sair sim. Perfeito. Concordo. Beleza, gente? Del? Delícia? O mendigo remitente que Chico contou, talvez ela encaixe aí. Vai. Um companheiro espírita que lidava com o Chico ficou muito incomodado porque um mendigo ele resolveu dormir no alpendre da casa dele. E não é porque ele ficou incomodado pela pessoa, porque era uma pessoa que queria muito bem a esse mendigo, então ele arrumou um quartinho na vizinhança para que esse mendigo pudesse dormir. E aí, qual foi a surpresa dele? Dias depois, um dia depois ou 2 dias depois, esse mendigo voltou e estava lá no alpendre de novo. Sim. E aí, ele achando que talvez o quarto não teria agradado, então ele arrumou um albergue para ele ficar. E aí, 1, 2 dias de novo, tá lá o mendigo de novo dormindo no alpendre. Sim, e ele ficou muito preocupado com aquilo, foi perguntar ao Chico, então, o que tinha acontecido, né? Qual que era o problema com aquele companheiro que não queria sair do alpendre? Ele falou, olha, não se preocupe, Emmanuel nos conta aqui o seguinte, que esse companheiro fora um fazendeiro muito duro, e que, para tomar conta e posse das terras, da fazenda, ele botou muitas famílias para fora das terras e deixou muitas pessoas sem lugar de morar. Perfeito. Então, ele sentia a necessidade de permanecer daquela forma, e aquilo permaneceria enquanto o complexo de culpa não se esvaía na consciência dele. E que não era para ele se preocupar, que já ele ia buscar pousada em outro lugar, porque o coração dele pedia que ele ficasse assim andando sem rumo e sem local para viver. Então incomodava ele? Implementação para suportar, você tem ainda a questão da criatura mesmo, que expurga, consciencial, né? Assim, consciencial. Consciencial, isso mesmo. Acho que clareou, né, gente? Perfeitamente. O material está com vocês. Qualquer coisa pode distribuir com segurança, porque é só Livro dos Espíritos, viu? Que Jesus ampare vocês. Sônia. Adorei. Sônia, fala, amor. Só para finalizar aqui, Cristina pediu para você só explicar para ela que ela não entendeu essa questão do deserto de Jesus. Assim. Sim. Sim. A diferença de deserto, Cris, beleza. O deserto de João era expiatório. Era resgate de João com os atos passados.
né, dele, na condição de Eli, o nome como é que chamava? Na encarnação dele anterior, né? Elias, desculpa, Elias. E Jesus, ele subiu ao deserto para conversar com Deus. O deserto de Jesus era sintonia plena com o universo, diálogo com Deus. Olhar, se organizar com as lides de tarefas, frentes de tarefas da terra, para conversar sobre a questão da crucificação, né? Os 40 dias de Jesus foi reorganizar o planejamento de Jesus para poder se reorganizar diante da situação que a terra iria passar, que era a crucificação dele, a situação com a qual os apóstolos ficariam, a situação que ficaria longe, enorme, né? Ficaria grande com relação ao comportamento que as pessoas abastadas ficariam com relação aos cristãos. Jesus estava desenvolvendo a estratégia que ficaria para aquele percurso futuro que a Terra ia viver, né? Que a partir da crucificação dele. A de João não, a de João era uma reparação. Enquanto um estava em missão, um deserto missionário, o outro estava em deserto expiatório. Viu? João fez no deserto as pazes com todos os espíritos que o deviam, menos com o rei, né? Que o rei se apronta lá na frente como a esposa de Herodes, que é Herodias, né? E que seleciona como João iria morrer. Ele é o mesmo que transitou, e mais as vítimas que não perdoaram, que era Herodes e a filha de Herodes. Tudo bem? Ótimo, obrigada, viu? Amores da minha vida, paz em Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Precisando, estaremos eternamente do lado de vocês. Lindenberg, obrigada pelo carinho. De uma certa forma, obrigada, Pedro Leopoldo. Amo vocês profundamente, muita paz.